O Triângulo das Bermudas. Embora você possa pensar nele como uma zona perfeitamente triangular entre Porto Rico, Flórida e Bermudas, o chamado Triângulo do Diabo está longe de ser claramente definido. Por décadas, esse trecho de quase meio milhão de milhas quadradas de oceano tem sido creditado com alguns dos maiores mistérios da história moderna. O que é culpado por esses desaparecimentos? Um acúmulo de bolhas de metano causou a explosão de um barco de 164,59 metros, ou foi algo mais sinistro e mais vivo, surgindo da água? Um ciclone abateu a frota de bombardeiros da Marinha, ou o culpado poderia ser um buraco de minhoca? As teorias variam de práticas a extraterrestres, e embora os cientistas tenham uma nova teoria que desmascara sugestões sobre alienígenas ou a cidade perdida de Atlântida, todos os detalhes que não conhecemos tornam tentador ver alguma verdade em como essas teorias surgiram. Conhecemos o que sumiu e geralmente quando, onde, por quê e como continuam sem resposta, enquanto cada vez mais embarcações partem para um horizonte azul e não voltam. Os segredos nas águas agitadas e céus rebeldes do Triângulo têm escapado aos cientistas há anos. Muitos naufrágios e navios perdidos no mar, devido às profundezas impressionantes do leito marinho, ainda não foram recuperados. Pegue a fossa de Porto Rico no ponto mais ao sul do Triângulo, por exemplo. A 8.400 metros abaixo do nível do mar na crosta terrestre, nem existem tantos navios capazes de descer e explorar a vasta escuridão desconhecida. Com o avanço da tecnologia, temos uma visão mais nítida do universo submarino do Triângulo das Bermudas. Histórias de aventura e exploração sempre capturaram e sempre capturarão a imaginação humana. Esperamos que as histórias tenham finais lógicos, mas quando os fatos não se alinham, nossas mentes vagam para lugares fantásticos. Então, quando 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente dentro de seus limites, o mito do Triângulo das Bermudas ganhou vida própria, onde tantos perderam as suas. Hoje, os mitos foram desmascarados por uma teoria notável, mas com inúmeros navios e exploradores ainda perdidos no mar. Talvez haja uma chance de que a descoberta de mais evidências mostre que o Triângulo das Bermudas guarda mais segredos do que jamais poderíamos ter imaginado. Então, vamos explorar algumas fascinantes histórias de navios desaparecidos, mas primeiro, precisamos estabelecer a localização e existência do Triângulo. Não é tão claro quanto você pode pensar. Sabemos que não existem marcos concretos que definem resolutamente o Triângulo das Bermudas. Localizado aproximadamente entre Miami, Porto Rico e Bermuda, as águas do Triângulo atraem turistas, navios de carga e pessoas que fazem a travessia para diferentes locais. A revista de ficção científica Argosy, conhecida por suas histórias de aventuras e seres extraterrestres, mencionou pela primeira vez o Triângulo das Bermudas em sua edição de 1964. Vincent H. Gaddis começa seu artigo, O Mortal Triângulo das Bermudas, com uma pergunta fatídica que definiria a região por décadas a seguir. O que há neste pedaço particular do mundo que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar rastro? Esta foi a primeira vez que alguém ligou os acidentes aparentemente não relacionados e atribuiu a algo misterioso. A ideia de que dezenas de embarcações tripuladas desapareceram sem deixar rastro na mesma região foi imediatamente perturbadora, apesar dos mitos em torno dos desaparecimentos e embarcações não recuperadas. Deste ponto em diante, toda tragédia ou fenômeno climático duvidoso foi creditado às forças enigmáticas no Triângulo das Bermudas. Mas o surgimento do mito do Triângulo das Bermudas coincide com algumas invenções-chave que tornaram possível a disseminação de teorias. O interesse no Atlântico cresceu com os avanços na tecnologia de captura de imagens nos anos 50. A primeira foto da Terra foi feita por um satélite em 1959. Ela não tem o mesmo nível de detalhe a que podemos estar acostumados hoje, e beira um pouco o abstrato, mas a capacidade de capturar imagens da Terra do espaço inaugurou uma nova era de exploração marítima. A melhoria na tecnologia de captura de imagens espaciais permitiu uma visão aérea mais clara dos humanos sobre áreas marítimas anteriormente inexploradas. Além disso, os meteorologistas obtiveram acesso a provas de sistemas de tempestades e padrões climáticos de maneiras inimagináveis anteriormente. Essas descobertas mudaram e desafiaram as teorias apresentadas sobre o Triângulo das Bermudas. Porém, antes de tentarmos desvendar quaisquer mistérios, devemos entender o contexto das teorias. Televisores foram apresentados ao público nos anos 30 e se tornaram comuns em algumas nações no final dos anos 40.
As transmissões de rádio sempre permitiram que apresentadores e comentaristas criassem histórias com linguagem colorida e entonação. Mas, com a chegada da TV, as notícias incorporaram um elemento visual que dá aos espectadores a sensação de testemunhar os eventos em primeira mão. Eventos globais podiam ser vistos na sua sala, facilitando a imaginação de partes do mundo desconhecidas. Mas quando algo acontecia e não havia imagens, vídeos, gravações para se apegar, muitas pessoas sentiam a necessidade de inventar uma explicação para barcos e aviões que haviam desaparecido. O artigo de Vincent Gaddis não foi a primeira vez que alguém olhou para o Mar dos Sargassos e imaginou algo poderoso em ação, mas sua escrita despertou um turbilhão de interesse nos casos dos aviões perdidos e navios fantasmas que ele menciona. Curiosamente, no entanto, ele não ofereceu nenhuma teoria sobre o que poderia ser o culpado pela atividade no Triângulo. Mas, ao dar-lhe um nome e explorar a curiosidade inata dos humanos para entender o como, quando e onde das histórias que ouvimos, Gaddis abriu as comportas para a cultura pop capitalizar sobre o mistério do mar. As teorias que se seguiram instilariam medo em muitos, mas pareciam cativar praticamente qualquer pessoa que as encontrasse. Vamos então examinar vários desses mistérios. Barcos têm navegado pelas águas entre Bermuda, Flórida e Porto Rico por séculos, se não milênios. Estima-se que o povo conhecido como Lucayans usava barcos para saltar de ilha em ilha no arquipélago das Bahamas a partir de 1000 anos atrás. Portanto, é impossível estimar quantos barcos afundaram no Atlântico desde que a navegação humana começou ali. Não é um fenômeno moderno, mas guiados pelo relato de Gaddis sobre o mistério do Triângulo das Bermudas. Os desaparecimentos na água aumentaram desde o final do século XIX. Vamos começar com o Her Majesty's Ship Atalanta, uma fragata naval de 26 canhões. O navio já havia visto ação nas Ilhas Keeling, no Oceano Índico, antes de seguir em direção ao Triângulo das Bermudas. Inicialmente nomeado Her Majesty's Ship Juno, o Atalanta foi trazido para a região como navio de treino. Em 1879, o Atalanta zarpou com 280 pessoas a bordo. Registros indicam que o navio parou nas Bermudas durante sua terceira expedição de treinamento. Um surto de febre amarela atingiu a tripulação e o capitão Francis Sterling manteve um cronograma rigoroso para voltar a Portsmouth, destino que nunca alcançariam. Deixaram as Bermudas no fim de janeiro, planejando chegar em casa em abril. Depois de um evento misterioso no mar, os 280 foram considerados perdidos e declarados mortos em junho de 1880. Um barco daquele tamanho desaparecer sem deixar rasto também é inimaginável. Surgiram teorias de ondas rebeldes com centenas de pés de altura, lembrando o Kraken de Jules Verne. Na era da ficção científica dominante, uma tragédia real com centenas de vidas perdidas tornava as fantasias aterrorizantemente plausíveis. Embora os rumores pudessem ter terminado ali e se desvanecido em uma conclusão decepcionante de que os homens estavam perdidos no mar, mais e mais incidentes surgiram pouco depois e tornaram essa conclusão simples, mas insatisfatória, mais difícil de aceitar. Mas a próxima história com certeza vai te dar calafrios. Apenas um ano depois, em 1881, talvez o encontro mais misterioso já registrado no Triângulo ocorreu. Um escuna de 64 metros, o Ellen Austin, partiu em sua rota regular de Liverpool para a cidade de Nova York. Após várias semanas de navegação, o capitão Griffin do Ellen Austin redirecionou seu curso e se encontrou nas águas agitadas do Mar dos Sargassos, bastante fora do curso. O desvio trouxe sua tripulação para a linha de visão de outro barco que parecia estar navegando sem agenda. Por curiosidade, o Ellen Austin se aproximou do navio, descobrindo que estava completamente abandonado. Mesmo com a carga e cabines do navio intactas, o capitão Griffin mandou alguns de seus homens para o barco desconhecido, permitindo que os dois seguissem juntos na viagem. Uma vez em Nova York, a carga do barco poderia ser descarregada e possivelmente explorada para evidências do que ocorreu com a tripulação. Enquanto os dois navios partiam, uma tempestade estranha os separou. É comum com barcos desse porte em mares agitados. Quando as nuvens se acalmaram, o capitão Griffin avistou o outro barco e se aproximou. Mais uma vez, ele encontrou o barco abandonado. Desta vez, sua tripulação desapareceu sem deixar rastros. Temeu que comandar o navio novamente fosse fatal para sua tripulação. Capitão Griffin abandonou o navio rumo a Nova York, deixando a embarcação supostamente devoradora de humanos sumir no horizonte.
Mas até mesmo um barco devorador de humanos empalidece em comparação ao que veio a ser conhecido como a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos da América, não envolvendo combate, até os dias de hoje. Avancemos 30 anos até 1918. A Primeira Guerra Mundial está em pleno andamento na Europa, e as nações caribenhas estão sofrendo com a gripe espanhola, que causou mais de 100 mil mortes. Distúrbios raciais surgiam nos Estados Unidos da América enquanto mulheres quase conquistavam o direito de votar. Essencialmente, as manchetes em todo o mundo estavam saturadas com notícias de eventos históricos sem comparação. Mas quando 306 tripulantes e passageiros desapareceram do United States Ship Cyclops, foi um grande momento. Sob o comando do tenente-comandante G. G. Worley, o barco de 167,6 metros desapareceu sem vestígios. O navio desempenhou um papel na Primeira Guerra Mundial, transportando carvão para navios em todo o mundo. Em março de 1918, o United States Ship Cyclops transportou 11 mil toneladas de minério de manganês, do Rio de Janeiro para os Estados Unidos da América. O navio fez uma parada inesperada em Barbados, sua última localização. Com 2.898 quilômetros náuticas até o seu destino, o United States Ship Cyclops partiu, mas nunca mais foi visto ou ouvido. A última mensagem da tripulação dizia: "Clima bom, tudo bem." Nenhuma mensagem Save Our Souls da experiente tripulação naval foi enviada. O United States Ship Cyclops, talvez em parte devido ao seu nome mitológico, despertou teorias sobre a cidade perdida de Atlântida. Charles Berlitz propôs que Atlântida foi absorvida pelo Triângulo das Bermudas, tornando-se um centro de atividade paranormal. Talvez almas fantasmagóricas buscassem companhia nas profundezas. Talvez o United States Ship Cyclops tenha colidido com uma torre subaquática, tornando seus destroços parte de uma paisagem urbana inexplorada. Outros questionaram se o manganês na carga poderia ter explodido ou se um submarino alemão, U-Boat, se escondia discretamente entre as ondas antes de afundar o navio Collier. Talvez tenha sido uma revolta que deu errado e terminou com todos perdendo. Outra teoria, mais baseada na ciência, refere-se a bolhas de metano. Depósitos submarinos de metano sólido às vezes surgem em bolhas. Uma única bolha causa pouco dano, mas algumas teorias apontam para erupções submarinas, similares a vulcânicas. Há muita incerteza sobre a posição de uma bolha em relação ao leme de um navio, mas a possibilidade do gás que escapa de baixo ser suficiente para afundar um navio de 152,4 metros põe em xeque a ideia de zarpar no Triângulo das Bermudas. E, como descobriremos, aqueles que pilotam aviões tiveram experiências tão misteriosas quanto seus colegas de barco. Mas antes de podermos olhar para os céus, temos mais um fenômeno de navegação para explorar: os sempre evasivos navios fantasmas. Inúmeros navios se aventuraram nas águas do Triângulo e voltaram para a costa sem falhar. O fato é que muitos naufrágios existem no fundo do oceano. Há uma razão para a área ao redor de Bermuda ter sido até chamada de capital mundial dos naufrágios. Os naufrágios mais marcantes em Bermuda ocorreram devido a batalhas, colisões em recifes e afundamentos propositais para a formação de recifes. Infelizmente, nem todos os navios desaparecidos são encontrados, como evidenciado pelos mistérios do Her Majesty's Ship Atalanta, Ellen Austin e United States Ship Cyclops. Como o navio vazio encontrado pela tripulação do Ellen Austin, navios fantasmas não são tão incomuns no Triângulo das Bermudas. Embora todos os desaparecimentos supostamente levem passageiros e barco ao mesmo destino submarino, os navios fantasmas são barcos encontrados sem qualquer sinal da tripulação que os pilotava. O mistério em torno deles parece aumentado em comparação com os desaparecimentos comuns. Consequentemente, as teorias que tentam explicar o que aconteceu também parecem escalar, como você verá nesta próxima história. Avançando apenas 3 anos desde o desaparecimento do United States Ship Cyclops, vamos para as águas a leste da Carolina do Norte. O Carroll A. Deering estava a caminho de Barbados para Norfolk, Virgínia. Indo para o norte, um veleiro de 5 mastros, o navio era tripulado por 10 ou 11 tripulantes. Em 31 de janeiro de 1921, do farol em Cape Hatteras, a guarda costeira avistou o navio. Para citar alguém que o viu, como um holandês, o veleiro de 5 mastros, Carroll A. Deering emergiu das névoas ao redor de Diamond Shoals hoje. Todas as velas içadas, mas sem tripulação. Realmente um navio fantasma sobre as águas. Quando o navio chegou aos Diamond Shoals,
uma topografia sempre mutante de bancos de areia fora dos bancos externos, o Caraway Deering estava além do reparo. A guarda costeira explorou os destroços e encontrou o navio totalmente abandonado. Relatórios indicam que ao embarcarem, as velas já estavam armadas e a comida preparada, mas intocada. Não havia sinais óbvios de luta, ataque ou mesmo de motim. Apenas 2 dias antes do naufrágio do Deering, o navio havia passado pelo farol de Cape Lookout. Quando os barcos se cruzaram, um tripulante do Deering anunciou a perda de ambas as âncoras, mas que, tirando isso, estava tudo ok. Então, como tudo escalou tão rápido? O navio foi tomado por piratas? Houve uma revolta? Se sim, por que eles teriam abandonado um navio perfeitamente bom e bem abastecido? Após 3 meses, Christopher Columbus Gray achou uma mensagem numa garrafa na costa da Carolina do Norte. A mensagem dizia: Deering capturado por navio a óleo, retirando tudo e algemando a tripulação. Tripulação escondida no navio, sem chances de fuga. Essa grande pista gerou ainda mais teorias. O Departamento de Estado começou uma investigação para verificar se um grupo de piratas era realmente responsável. Surge a questão se o sumiço da tripulação tinha ligação com a política da época. Cresceram rumores da possível envolvimento russo no sumiço da tripulação. Um jornal relatou que uma busca mundial estava em andamento pela tripulação do Deering. Foi teorizado que a tripulação eram prisioneiros russos, sequestrados e retirados do barco. Mas, como se vê, a mensagem na garrafa era uma farsa. O homem que supostamente a descobriu havia escrito: ansioso para fazer com que alguém do farol de Cape Hatteras fosse demitido e assumir o cargo, Gray fabricou a única pista na investigação. Enquanto a busca mundial esmorecia, estranhas novas teorias sobre abduções alienígenas surgiam em destaque, e o fervor em torno dos navios desaparecidos chegou até um dos filmes do diretor mais famoso do mundo. O desaparecimento que atraiu mais teorias sobre abduções alienígenas foi o do navio a vapor Cotopaxi. O filme de 1977 de Steven Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, mostra o Cotopaxi. Spielberg faz seus personagens se depararem com o naufrágio do Cotopaxi em um lugar muito incomum, o deserto de Gobi. Este filme se baseia na teoria de que o Cotopaxi foi engolido pelo Triângulo das Bermudas e depois sugado de volta por alienígenas. Será que o Cotopaxi foi realmente abduzido por alienígenas? Investigaremos a natureza do seu desaparecimento. O USS Cotopaxi era um vapor transportando 3.800 toneladas de carvão. Era um navio a vapor transportando 3.800 toneladas de carvão. A rota era de Charleston para Havana, com 32 tripulantes a bordo para orientação. O Cotopaxi partiu em 29 de novembro de 1925, supostamente encontrando uma tempestade tropical 2 dias após. Após isso, ela nunca mais foi mencionada. Segundo a Associated Press, a tripulação informou que o Cotopaxi estava cheio de água no porão e inclinado seriamente. Antes de desaparecer completamente, sinais de socorro foram enviados, mas obviamente ninguém conseguiu agir a tempo. A maior parte da intriga em torno do Cotopaxi não vem de seu desaparecimento, mas sim da multitude de teorias que as pessoas criaram para explicar o desaparecimento de 32 pessoas. Além dos encontros extraterrestres que Spielberg ilustrou em seu filme, as pessoas afirmam que o USS Cotopaxi se tornou um navio fantasma. Na verdade, alguns boatos online circularam por vários sites na década de 2010 de que o Cotopaxi havia sido avistado flutuando na água. Supostamente, membros da Guarda Costeira cubana avistaram um navio não tripulado indo em direção à ilha e foram interceptá-lo, 90 anos após seu desaparecimento. Essa notícia foi surpreendente, como o navio a vapor havia permanecido flutuando por tantos anos e se estava em condições de navegar, onde estava sua tripulação? Talvez a única coisa mais sinistra do que encontrar um barco totalmente abandonado no oceano seja encontrar um com apenas um ser vivo a bordo. Um cachorro. E essa é a exata circunstância do que aconteceu quando o Rubicon foi encontrado flutuando no Triângulo das Bermudas. Mesmo com a tecnologia de navegação atual, tornando a navegação amigável ao usuário, e alguns veleiros possuindo velas automatizadas, em 1944 cães não conseguiam comandar barcos. E eles ainda não podem atualmente. Com o fim de anos de guerra submarina e batalhas navais, jornais reportaram um navio abandonado na corrente do Golfo. Encontrado encalhado a 232 quilômetros da costa de Havana, o navio foi rebocado para Miami para ser recuperado.
No entanto, quando um rebocador chegou, eles encontraram alguém a bordo. Segundo o jornal Argus, só um cachorro foi achado no Rubicon. A última anotação no diário de bordo foi em 26 de setembro em Havana. Embora houvesse uma testemunha ocular do que aconteceu nos convéses do Rubicon, ninguém podia perguntar ao único sobrevivente o que aconteceu com a tripulação do Rubicon. Foi outro caso de intervenção alienígena? Talvez o cachorro tenha se escondido bem, ou os alienígenas estavam focados nos humanos. O clima ruim teria deslocado a tripulação e a lançado ao mar? Possivelmente uma revolta da tripulação resultou em batalha, extinguindo todos. Ou algo na água do Triângulo das Bermudas teria levado os humanos à loucura. Os cientistas pensam ter uma explicação lógica para este fenômeno e outros desaparecimentos. Mas antes precisamos explorar outro tópico notável relacionado ao Triângulo das Bermudas: aviões. O Triângulo das Bermudas não tem uma rixa apenas com embarcações. Com o aumento da popularidade das viagens aéreas para operações militares e recreação, os casos de aviões desaparecendo no Triângulo das Bermudas também aumentaram. Um ano após o Rubicon ser rebocado de volta ao porto, sem tripulação e sem explicação, ocorreu um notório desaparecimento no Triângulo das Bermudas. Conhecido como Voo 19, uma missão de treinamento em 5 de dezembro de 1945. Viu 5 bombardeiros de torpedo Bomber, Mid-Wing Avenger, seguir para o leste sobre o Atlântico para um voo de rotina e nunca mais retornarem. O esquadrão de aviões da Marinha dos Estados Unidos da América estava agendado para voar em formação triangular, saindo da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale para leste por 227,05 km depois, norte, por 73,5 km e, por fim, retornando por um último trecho de 225 km para finalizar o exercício. O voo 19 foi localizado pela última vez 75 km ao nordeste de Cocoa, Flórida. Cada avião, ao decolar, possuía combustível para 5,5 horas de voo. O voo tinha duração prevista de 3 horas e 13 minutos. Quando informaram sua localização, cada avião tinha pouco mais de 1 hora de combustível. Os registros mostram que o tempo piorou e as condições do mar intensificaram-se no Mar dos Sargassos naquele momento. O aeroporto em Miami relatou uma grande área de tempo turbulento se desenvolvendo a partir de uma tempestade que assolava a Geórgia. Quando a noite caiu, a tempestade havia se deslocado para a área de Miami, criando rajadas sobre o mar e gerando ventos de 64 km por hora a uma elevação de 305 metros. Supostamente, ventos de 120 km por hora subiam a 2.438,4 metros. Ao notar o desaparecimento dos aviões, a estação naval enviou outras aeronaves para a busca. Um hidroavião Patrol Bomber, Mariner, partiu da Naval Air Station Banana River, ao norte de Fort Lauderdale, com 13 homens a bordo. Para piorar um dia já trágico, este avião de resgate também nunca retornou à base. Naquele dia, um total de 27 homens se perderam no mar ou no céu. A revisão das chamadas de rádio naquele dia indicava que os pilotos experientes se perderam sobre o oceano. Uma chamada de rádio aérea relatou diferenças entre as leituras da bússola da tripulação e a rota esperada. Ventos fortes os desviaram do curso e as equipes lutaram para descobrir onde estavam. Tal qual a navegação marítima, o transporte aéreo se baseava fortemente no uso de bússolas para estabelecer a direção correta de viagem e localização por meio da proximidade de pontos de referência. Mas uma teoria principal sobre a frequência de acidentes no Triângulo das Bermudas tem a ver com sua localização ao longo de uma linha agônica, uma linha longitudinal onde não há necessidade de compensar a variação da bússola magnética. É um dos 2 locais globais onde o norte verdadeiro e magnético se alinham perfeitamente, sem necessidade de considerar a variação da bússola. Ao viajar no ritmo de um navio, você tem um pouco de tempo para verificar e rechecar seus cálculos de navegação para compensar essa anomalia cartográfica. Para pilotos que dirigem a mais de 232 km por hora, os cálculos devem ser ágeis e acurados para manter o percurso. As complicações da linha agônica nos compassos certamente contribuem para acidentes no mar. O campo magnético abaixo do Triângulo das Bermudas tem sido creditado por confundir pilotos e marinheiros igualmente, mas a geografia da área também cria marcadores visuais confusos. As numerosas ilhas ao largo da Flórida, das Bahamas e do Caribe
podem tornar a navegação confusa para aqueles que se orientam pela proximidade das terras avistadas, o que pode ter influenciado a história a seguir. Em 1954, outro avião sumiu. O voo 441, um Super Constellation americano, também chamado de R-7V1, conhecido por sua habilidade de atravessar o Atlântico, em pouco mais de 8 horas realizava frequentemente viagens intercontinentais. Mas quando voou em 30 de outubro da Estação Aérea Naval de Patuxent, em Maryland, para Lajes, nos Açores, as 42 pessoas a bordo, incluindo oficiais navais e suas famílias, simplesmente desapareceram. A decolagem ocorreu normalmente, assim como a comunicação nas primeiras 443 quilômetros de viagem. Depois ficou em silêncio. Após uma busca de 5 dias, nenhum único pedaço de destroço foi recuperado, e a busca teve que ser suspensa devido ao mau tempo. A aeronave não tinha problemas estruturais. O tempo naquele momento do dia estava bom, e o piloto-tenente Leonard voava a rota há 2 anos. O avião, com radar meteorológico, poderia ter se comunicado previamente se algo fosse detectado. O Conselho de Aviação da Marinha indicou que uma falha estrutural poderia ter sido uma possibilidade, mas a probabilidade era muito remota. Se o avião cheio de coletes salva-vidas, trajes de proteção e botes tivesse explodido, as equipes de busca veriam alguns destroços. Mas não foi encontrado nenhum pedaço de metal ou qualquer outra indicação de que o avião fez contato com a água. No entanto, há teorias científicas que podem explicar o desaparecimento. Talvez um acidente climático estranho como uma bomba de ar possa ter sido o culpado. Recentemente, cientistas criaram o termo bomba de ar, referindo-se a nuvens hexagonais que se formam no Oceano Atlântico. Essas nuvens podem liberar rajadas de ar que atingem o oceano a velocidades superiores a 273,5 km por hora. Essas poderiam facilmente enviar um avião mergulhando no oceano ou gerar uma onda capaz de afundar um navio. Um dos casos mais recentes de desaparecimento no Triângulo das Bermudas ocorreu em 2017, quando 4 passageiros do avião MU-2B sumiram durante um voo de Porto Rico a Titusville, Flórida. Aproximadamente 3 horas após a decolagem, o controle de tráfego aéreo em Miami perdeu contato com a aeronave a 7.320 metros de altura, se deslocando a 345,9 km por hora. Não foi relatado mau tempo naquele momento. O MU-2B também desapareceu do radar. No dia seguinte, a Guarda Costeira vasculhou 13.288 km² de oceano numa busca. Mas essa história tem mais resolução do que outras. Ao contrário de muitos dos desaparecimentos anteriores, foram recuperados destroços do MU-2B do seu acidente a 24 quilômetros a leste da ilha de Eleuthera, nas Bahamas. A tecnologia atual, com melhor busca e resgate das guardas costeiras, sinais de satélite avançados e gravação de dados obrigatória em aviões, nos proporcionou uma compreensão mais clara sobre o que aconteceu com um avião que desapareceu no Triângulo das Bermudas, como outros antes dele. Se a busca fosse iniciada algumas horas depois, poderia não ter sido recuperado nenhum destroço, e o MU-2B poderia ser parte do folclore do Triângulo das Bermudas, ao invés de ter a verdade de sua queda no mar revelada. Mas, como vimos, os desenvolvimentos futuros mudaram a narrativa, levantando a questão de se devemos ou não temer o Triângulo hoje, tanto quanto temíamos no passado. Mas primeiro, vamos aplicar algumas descobertas modernas ao passado e ver se há uma explicação mais direta para algumas das teorias que exploramos. Barcos, aviões e centenas de seres humanos desapareceram no Triângulo das Bermudas. Sobre o que aconteceu tem circulado após os desaparecimentos. Todos conhecemos o ditado. A visão retrospectiva é 2020 e com os progressos atuais no rastreio climático, pesquisa arqueológica e previsão estatística de acidentes, muitas teorias sobre os conhecidos acidentes do Triângulo das Bermudas foram desvendadas. Vamos revisitar o que possivelmente ocorreu em cada um desses trágicos acidentes. O Atalanta. Para um navio e tripulação tão grandes desaparecerem, as pessoas pensaram que deve ter sido um grande animal ou um enorme ato da natureza. Um ex-membro da tripulação do Atalanta, que foi poupado de seu trágico fim no fundo do mar, afirmou que o Her Majesty's Ship Atalanta era rotineiramente carregado com excesso de carga. Ele afirmou ter visto o navio inclinar além de 32 graus em mau tempo por causa da carga pesada. Uma tripulação inexperiente em missão de treinamento e com moral baixo por doenças generalizadas pode levar a erros humanos e ao naufrágio do navio. O encontro de Ellen Austen. Aconteceu mesmo?
Ainda é incerto se o encontro com o navio misterioso realmente ocorreu. A companhia de seguros inglesa Lloyd's de Londres mantinha registros precisos de todos os navios desaparecidos para a liquidação de sinistros de seguros. Os livros de navios desaparecidos documentavam as movimentações e desaparecimentos de muitos navios. A companhia de seguros comentou sobre o caso do Ellen Austin e disse que sua viagem ocorreu sem incidentes e nenhum navio desaparecido com a descrição estaria na área naquele momento. O United States Ship Cyclops. Talvez o caso mais misterioso, a ausência de comunicações de emergência, sugere que algo rápido e debilitante aconteceu com este navio. Um oficial que desembarcou no Brasil do Cyclops entrou em contato com a Marinha dos Estados Unidos da América, décadas depois, para discutir o design problemático do navio e os problemas entre a tripulação na época. Ele disse que o comandante-tenente Worley não gostava de sua atitude inabalável, mas via como excessivamente cautelosa sua maneira de navegar. O oficial apontou para o impressionante peso da carga e observou que os porões no meio dos navios eram os únicos lugares que podiam suportar esse peso. Mas carregar uma carga tão grande quanto a última carga do Cyclops significava colocar alguma carga nos porões dianteiros e traseiros. Armazenar manganês lá pressionava as fraquezas estruturais do Cyclops, colocando estresse no casco. Possivelmente, o navio americano Cyclops se partiu em dois e afundou rapidamente devido ao armazenamento inadequado que comprometeu sua integridade. O Carroll A. Deering. De acordo com o capitão da guarda costeira R.L. Gaskell, o veleiro de 4 mastros foi pego em ventos de 144 km por hora, relatados naquele momento, e encontrou seu navio encalhado no banco de areia mais externo de Diamond Shoals. Ele suspeitou que a tripulação decidiu abandonar o navio condenado, arriscando a sorte ao levar os botes salva-vidas para a costa. Quando o barco foi achado, nenhum bote salva-vidas estava presente, corroborando a teoria. Gaskell duvida que eles sobreviveriam à viagem de 9 milhas até a Terra em ventos tão fortes. Em ventos fortes, ondas altas podem capotar facilmente pequenas embarcações. Foi uma combinação de estar no lugar errado na hora errada que condenou a tripulação do Carroll A. Deering. Os rumores sobre a guarda costeira cubana avistando o Cotopaxi faziam parte de uma tendência de notícias falsas, em que os meios de comunicação publicavam intencionalmente boatos para criar intriga e atrair um grande público para seus sites. E a inclusão do Cotopaxi por Steven Spielberg em Contatos Imediatos do Terceiro Grau representa como os criativos se baseavam em medos, interesses e teorias circulando na cultura pop para criar um senso de relevância em seu trabalho. Apesar da decepção de quem acredita em ação alienígena no Triângulo das Bermudas, os destroços do SS Cotopaxi foram identificados recentemente nas águas da Flórida. A apenas 35,4 quilômetros da costa de St. Augustine, o Cotopaxi afundou em águas nem mesmo consideradas dentro do Triângulo das Bermudas. Por 15 anos, biólogos marinhos realizaram medições e comparações de plantas para divulgar suas descobertas. Os cientistas buscavam prova definitiva de que o naufrágio era o Cotopaxi, devido às inúmeras teorias, antes de divulgar a notícia. Cruzaram descobertas com um processo dos parentes da tripulação do Cotopaxi. O processo indica que um carpinteiro que consertou as tampas de escotilha do navio identificou falhas estruturais em outros navios de design similar. Ele alegou que quando a água lavava o convés, vazava para o porão de carga e pesava o navio. Quando você examina essa falha de design à luz da tempestade tropical, que o Cotopaxi supostamente encontrou antes de enviar um sinal de socorro, é provável que o barco tenha afundado como resultado de mau tempo, mau design e má sorte. O Rubicon, com apenas um cachorro a bordo, tinha a explicação mais simples de todos os navios fantasmas. Suspeita-se amplamente que o navio, na verdade, deixou o porto sem ninguém a bordo. A segunda metade do artigo de notícias cita suspeitas das autoridades de que o Rubicon pode ter se soltado de suas amarras no porto. E o navio não tripulado flutuou para o mar, com apenas o cão residente do navio a bordo. Não havia tripulação para ter desaparecido no voo 19. A missão de treinamento foi liderada pelo tenente da Marinha Charles Carroll Taylor. Durante a guerra, ele acumulou mais de 2.500 horas de voo, mas se perdeu em 2 ocasiões distintas, o que exigiu que ele fosse resgatado no mar. No dia dos sumiços, Taylor se atrasou e solicitou que outro assumisse a liderança do treino. Este pedido foi negado e provou ter consequências terríveis. A tragédia do voo 19 é atribuída a uma série de erros humanos que aconteceram coincidentemente.
Primeiramente, era uma missão de treinamento, onde o tenente Taylor escolheu monitorar a partir do final do esquadrão, em vez da liderança, e erros de navegação de novatos poderiam ter desviado toda a tripulação. Mesmo sendo uma tripulação experiente, o erro humano é algo que ninguém pode evitar com absoluta certeza. O líder da missão, ao voar poucas vezes naquela região, demorou mais que o esperado para encontrar seu rumo e confirmar sua localização. Voando com apenas horas de combustível, erros como esse podem ter grandes consequências. O Patrol Bomber Mariner, que desapareceu na busca pelo voo 19, era uma embarcação de resgate especialmente projetada. Os aviões, apelidados infelizmente de tanques de gasolina voadores pelos pilotos, carregavam grande quantidade de combustível para longos períodos de patrulha. Era rotina para os pilotos confiscar fósforos e isqueiros da tripulação antes de decolar, pois os aviões eram altamente inflamáveis devido aos vapores de gasolina. Acredita-se que o Patrol Bomber Mariner explodiu 2 horas depois de decolar. Um navio mercante que passava avistou uma bola de fogo e encontrou evidências de uma mancha de óleo na água, por volta do tempo em que estava navegando pelas águas. Infelizmente, explosões em pleno ar não eram totalmente inéditas naquela época. Voo 441. Poderia ter explodido, mas por que não há vestígios do avião? Embora hoje as missões de busca e resgate tenham se tornado bem-sucedidas em encontrar destroços no oceano aberto, seria tolice dos humanos pensar em missões sobre o Oceano Atlântico em busca de destroços como algo diferente de procurar uma agulha num palheiro. Correntes de água podem deslocar objetos em diferentes direções. Tempestades geram ondas que danificam e submergem botes salva-vidas. E o olho humano pode falhar em identificar um único colete salva-vidas flutuando em vastas extensões de mar intocado. A Diretoria de Aviação da Marinha concluiu, citando, RR-7, Cinto Umbuno, 1.284.441. Encontrou-se com uma força súbita e violenta que tornou a aeronave não mais aeronavegável e, portanto, estava além do escopo do esforço humano para controlar. A força que tornou a aeronave incontrolável é desconhecida. É trágico, mas alguns acidentes sempre serão apenas isso. Acidentes com causas desconhecidas, conclusões insatisfatórias e uma quantidade insuportável de dor para as famílias dos perdidos, cujos momentos finais serão perdidos no mistério. A maioria dos acidentes misteriosos no Triângulo das Bermudas pode ser atribuída a erro humano, mau tempo ou apenas um acidente no mar. Talvez a escassez de destroços recuperados tenha deixado as pessoas intrigadas com as teorias e histórias. Mas o Oceano Atlântico é muito profundo, com uma profundidade média de 3.646 metros, e atingindo 8.376 metros na fossa de Porto Rico, profundas cavernas verticais no Triângulo das Bermudas podem gerar correntes que arrastam destroços, impossibilitando a recuperação. Se um navio afundar, provavelmente ficará onde caiu, onde a vida e a luz não persistem muito. Uma grande questão é se os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas superam os de outras regiões do mundo. Chegaremos a isso, mas como o acidente de 2017 provou, nossa tecnologia melhorou, e quanto mais evidências pudermos encontrar, o mais próximo possível de um acidente, maiores serão nossas chances de descobrir o que realmente aconteceu. Então, o que temos a temer no Triângulo das Bermudas hoje? Existe um nível saudável de medo a ter ao embarcar em um barco ou avião, da mesma forma que você deveria ter ao entrar em um carro. Acidentes ocorrem, tecnologia falha e pessoas se machucam. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e a Lloyd's de Londres não veem mais ocorrências de navios perdidos ou naufragados no Triângulo das Bermudas do que em outras regiões. Sair em um barco ou voar em um avião vem com perigo inerente, mas não há perigo inerente ao Triângulo das Bermudas que não exista em outras regiões do mundo. É uma realidade trágica, mas a natureza do mar e dos céus é que quando os humanos se aventuram neles, estamos à mercê da mãe natureza. Mas a área conhecida como Triângulo das Bermudas vê mais tráfego de barcos e aviões do que muitas outras regiões do mundo, dado sua localização ao longo de rotas de navegação muito movimentadas e estar na interseção de 4 continentes. Onde há mais barcos e aviões, naturalmente se segue que haveria mais acidentes. Tanto no Triângulo das Bermudas quanto em outros lugares, a média de mortes em aviões e barcos é menor do que em carros, que são comumente utilizados no dia a dia. A familiaridade dos humanos com o perigo gera conforto. O Triângulo das Bermudas é uma vasta extensão de água com profundidades inatingíveis
e formas de vida ainda desconhecidas. O mistério do desconhecido dá espaço para a nossa imaginação inventar, e enquanto explicações lógicas de erro humano e clima são para explicar muitas das histórias do Triângulo das Bermudas, houve mistérios sobre aviões desaparecidos em todo o mundo, mesmo nos anos recentes. SS Waratah era um navio de passageiros destinado a navegar entre Austrália e Europa. Com 211 pessoas a bordo, este barco de 141,9 metros desapareceu em 1908 na costa da África do Sul e ainda não foi recuperado. Amelia Earhart, a primeira piloto feminina a sobrevoar o Atlântico, desapareceu com o navegador Fred Noonan, no Oceano Pacífico, durante a segunda tentativa de circunnavegação do globo em 1937. Rumores sugeriram que Earhart seja uma espiã, ou que tenha pousado forçadamente e iniciado uma nova vida numa ilha distante. O desaparecimento da celebridade e piloto incrivelmente habilidosa mostra que acidentes podem acontecer com qualquer um, e que a tragédia sobre os mares pode ocorrer nos ares, não apenas acima do Triângulo das Bermudas. O voo 571 da Força Aérea Uruguaia, conhecido como o Milagre dos Andes, caiu no alto da Cordilheira dos Andes, mas, na época, ninguém viu. Por 2 meses após o fim das buscas, os sobreviventes, enfrentando frio extremo, recorreram ao canibalismo para sobreviver. 16 sobreviventes resgatados milagrosamente. O evento de 1972 proporcionou esperança às famílias daqueles desaparecidos por anos, de que seus entes queridos poderiam ter sobrevivido a acidentes, e inspiração para continuar procurando mesmo após o fim das buscas. O voo MH370 da Malaysia Airlines, um jato comercial com 239 pessoas, tornou-se um dos desaparecimentos de aviões mais misteriosos da história. Documentários, podcasts e livros foram produzidos sobre o desaparecimento de centenas de pessoas. Mesmo em uma época de imagens de satélite e detecção de radar sem precedentes, escanear a totalidade da superfície do Oceano Índico, muito menos o que se encontra no seu fundo, é impossível hoje. Talvez um dia achemos mais destroços para desvendar a verdade dos finais misteriosos desses veículos. Mas, por enquanto, o mistério do Triângulo das Bermudas foi um pouco dissipado. Nem alienígenas, buracos de minhoca ou sereias vingativas são os culpados. Em vez disso, uma coincidência de erros humanos, projetos falhos, mau tempo e acidentes são o fio comum entre os barcos e aviões que tiveram fins estranhos nesta região do Oceano Atlântico. O Triângulo das Bermudas continuará vivo por muito tempo, dado o seu papel proeminente na cultura pop. Inspirou filmes e histórias de fantasmas ao redor de fogueiras, mas seu misticismo fantástico também distraiu da tragédia das pessoas que perderam suas vidas. Hoje, os avanços nas medidas de segurança e nas buscas e resgates tornam os acidentes ocasionais tão notáveis. Enquanto o público conhece o Triângulo das Bermudas de cabo a rabo, com base em suas muitas histórias e poderes místicos, o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos da América não reconhece o Triângulo das Bermudas como um nome oficial e não mantém um arquivo oficial sobre a área. Ele pode não persistir na ciência, já que teorias sobre ele foram desmascaradas, mas seu papel como relíquia cultural é inegável e persistirá por gerações futuras. Obrigado por assistir.